Hoje eu quero pregar sobre conselhos de guerra. Quem está enfrentando alguma guerra na vida aqui? Quem está enfrentando? Pouca gente. Você que não levantou a mão, depois ora por mim, por favor. Se a pessoa do teu lado não levantou a mão, fala: querido, me unge com essa unção de não ter guerra aqui. Eu quero dar alguns conselhos de guerra, porque quando na Bíblia inteira nós lemos, mas principalmente nessa parte que eu vou ler aqui, Deus usa um profeta, e o profeta dá instruções de guerra. O profeta indica e diz o que o povo tem que fazer. E se isso serviu para eles, eu tenho certeza que serve para mim e para você. Nessa noite Deus vai te dar uma instrução de guerra para você vencer o seu inimigo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 1, diz assim, uma leitura longa, tá? De 1 a 18, diz assim: Jorão, filho de Acabe. Esse é o filho de Acabe com Jezabel. Lembra que eu preguei sobre Jezabel? Pense num papai e numa mãe legal que esse rei tem. Filho de Acabe, filho de Jezabel, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou então deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador do gado e pagava imposto, seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, o rei, o pai de Jorão, revoltou-se o rei de Moabe contra Jorão, rei de Israel. Por isso, Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe, Josafá, se revoltou contra mim. Irás tu à guerra comigo contra Moabe? E respondeu Josafá: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então Jorão perguntou a Josafá: por que caminho subiremos? E Josafá respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá, que é Josafá, e convidaram mais um rei, o rei de Edom. E após 7 dias de marcha para o local da guerra, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel, olha o que Jorão diz: ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe? Perguntou, porém, Josafá, olha a pergunta agora de Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse então o rei Josafá: está com ele a palavra de Deus. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram para ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Eliseu está falando para Jorão: o que eu tenho a ver contigo? O que tu está fazendo aqui? Vai lá com os profetas do teu pai, de Acabe, vai com os profetas da tua mãe Jezabel. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe, para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Tangedor é um músico, um arpista. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas, poços e mais poços, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e vosso gado e vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também Deus entregará Moabe nas vossas mãos. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia.
Só nessa leitura eu já poderia dar a bênção apostólica. Tome o seu local, dando glória a Deus, me ajude a pregar, por favor. A leitura foi longa. Para você que veio pela primeira vez na igreja, ou não tem ainda muita familiaridade com a Bíblia, me deixe rapidamente fazer aqui uma sinopse do que nós acabamos de ler. Você viu rei Jorão, rei não sei o quê, rei da onde, rei Josafá, rei de Edom. Entenda, houve um tempo, no tempo dos reis, que Israel era dividida entre dois reinos, reino do sul e reino do norte. Nós iniciamos a leitura com Jorão, que assumiu o trono após o seu irmão Acasias ficou pouco tempo e logo depois ele veio. Então podemos dizer aqui que logo depois do seu pai Acabe, ele é filho de Acabe com Jezabel, morrerem, o seu irmão pega 2 anos de reinado e ele já assume este trono. No reino do norte tem como capital do seu reinado Samaria, onde o rei Jorão está. Reino do sul tem como capital Jerusalém, onde está Josafá. Um é o reino de Israel e o outro é o reino de Judá. Então, no momento da transição do trono, do poder, da coroa, da responsabilidade de Acabe para os seus filhos, Mesa, rei dos Moabitas, fala assim: chegou a minha oportunidade de ouro, porque existia um tratado que Mesa e os Moabitas tinham que pagar imposto a Acabe, que era o pai de Jorão. E quando Acabe morre, ele falou assim: eu vou me aproveitar desse momento, está vindo um menino novo, um menino inexperiente, um menino que não entende muito das coisas, então essa é a minha oportunidade de virar a mesa. Ao invés de eu pagar imposto, além de parar de pagar a taxa que eu estou pagando, eu que vou invadir eles, eu vou entrar em Samaria e eu que vou tomar aquele território. O texto nos fala que do reino de Moabe era dado para Acabe, para o reino do norte, versículo 4, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Então ele falou assim: chegou o momento perfeito de eu dar um golpe de estado, de eu invadir, de eu expandir, de eu parar de pagar e sangrar aqui o meu reino. Então, eu achei interessante que mesmo inexperiente, mesmo novo, Jorão demonstra bastante sabedoria. Como ele não sabe muito das coisas, ele recebe a ameaça e a primeira coisa que ele faz ele percorre todo Israel e começa a ver quantos guerreiros nós temos, qual é a nossa potência, será que a gente tem força para enfrentar? E quando ele percebe que não tem, que eles são pequenos, ele vai até Josafá, que é o rei agora lá em Jerusalém. E ele fala: Josafá, eu preciso da sua ajuda. Isso aqui é um ensino maravilhoso, porque a melhor maneira da gente percorrer um caminho é perguntar para alguém que já percorreu. Uma das melhores maneiras da gente se preparar para uma guerra, para uma batalha, é a gente pegar conselho e sabedoria de alguém que já lutou e que já venceu uma batalha similar. Ele vai até Josafá porque aproximadamente 1 ano antes, o mesmo rei Josafá enfrentou os Moabitas. Lembra daquela passagem que eles sobem e começam a tocar e o Senhor confunde os inimigos? Os amonitas e os moabitas, eles se matam entre si. Então quando eles chegam para lutar, eles nem precisam lutar, porque Deus confunde os nossos adversários. Então ele lembrou: bem, Josafá já venceu ele, então agora que ele está me ameaçando, eu vou não apenas buscar conselho com Josafá, mas o texto fala para a gente que ele convida Josafá para participar da luta. Eu estou falando de 2 reis que são completamente diferentes. Jorão tem uma herança espiritual vindo de Acabe e de Jezabel. O texto nos fala, ele tirou sim alguns monumentos de adoração a Baal, mas não todos. Ele diminuiu a idolatria de Israel, mas não arrancou toda a idolatria que Israel vivia. E o texto deixa isso bem claro. Então nós estamos falando de um rei idólatra. E o rei idólatra vai atrás de um rei que é homem de Deus. Josafá é um homem de Deus e o profeta Eliseu deixa isso muito claro. Então, se um rei idólatra vai à ajuda e busca um rei que é homem de Deus, normalmente nós pensaríamos, ele vai falar: não quero ter nada a ver contigo. Meu povo não quer ter nada a ver contigo, vocês são idólatras, vocês vão mexer com a gente, vocês vão entrar aqui, vocês vão mexer com a cabeça, com os pensamentos, a gente não tem nada a ver. Mas eu vejo
Deus agindo através do rei Josafá. O rei Josafá tem uma postura como se fosse a postura do próprio Deus, pastor Manuel. Porque ele fala assim, eu vou entrar contigo na guerra. Como se estivesse falando, eu vou te dar mais uma chance. E aí ele fala coisas bonitas, ele fala assim, o meu exército é o teu exército. Pode contar comigo, porque os meus cavalos são os teus cavalos. Os meus carros são os teus carros. Nós vamos como um único exército. Aí Jorão, que não é bobo nem nada, pergunta para Josafá, e qual é a estratégia? Qual é o caminho que nós vamos ir para enfrentá-los? Do qual Josafá fala, nós vamos pelo deserto. Se você depois dá uma olhada no mapa, não preparei, poderia ter preparado aqui um mapa. Samaria, onde Jorão ficava, era só atravessar o Jordão e ele já estava em terra dos Moabitas. Era só atravessar o corpo de água e já chegava. Só que Josafá falou assim, não vai pelo caminho curto, vai pelo caminho longo. Nós vamos passar pelo deserto, porque às vezes o menor caminho nem sempre é o melhor caminho. Às vezes quando a gente tem uma batalha pela frente, Deus faz questão de nos guiar por um caminho maior, porque o caminho é o preparo que nós precisamos para a gente vencer a batalha. Porque às vezes a gente olha e acha que existe um caminho mais simples, e aí você está vivendo um caminho totalmente complexo, falando, pastor, é tão simples, resolve-se assim, acaba assim, fecha o contrato assim, mas parece que eu não consigo. É Deus te guiando por um caminho maior, porque Ele não está só vendo esse adversário, está vendo muitos outros, e é o caminho do deserto que te prepara não apenas para o próximo adversário, mas para o outro adversário. Então Ele guia e vai pelo caminho mais complexo. E veja, o caminho é tão difícil que o texto nos diz, vamos pelo caminho longo, vamos pelo caminho difícil. Em 7 dias que eles iniciam a campanha, a investida, a caminhada até o local da guerra, já acabou a água de todo mundo, até dos animais. E é interessante porque tem um pregador, ele já veio aqui, que ele falou assim, Deus gosta de complicar as coisas às vezes. Então Deus complica, depois descomplica e depois explica porque complica. Quem já ouviu isso? Eu quero propor outro, assim, ó, Deus complica e não explica, porque Ele não deve explicação para ninguém. Deus não deve explicação para a gente não. É a gente que tem que entender e saber que os pensamentos deles é maior do que os nossos. Seus planos são maiores do que os nossos. Seu desejo, ele é perfeito, ele é agradável para a nossa vida. Então Deus não precisa explicar nada para ninguém, porque eles estão seguindo um conselho dado pelo rei Josafá, homem de Deus. Logo, vindo de alguém temente a Deus, entendemos que é o próprio Deus falando, vamos pelo caminho mais complicado. Estão seguindo a ordem de Deus e acaba a água e não tem mais o que beber. Se voltar, morre todo mundo. Ou seja, a gente só depende de Deus nessa situação. Às vezes Deus te leva pelo caminho mais difícil para você começar a pensar, eu estou agora totalmente dependente de Deus. Se não for Deus no meio do meu deserto, eu não consigo nem voltar mais para onde eu vim, porque acabou todos os meus recursos. Água é o recurso natural mais importante para a sobrevivência humana. Então, olha que bonito. Deus permite que o recurso natural acabe, porque quando acaba o nosso recurso natural, só tem um recurso que a gente pode recorrer. Aí Deus fala, acabou? Acabou o que você tinha? Acabou o recurso natural? Não te preocupa, eu vou entrar com providência e recurso sobrenatural. Aleluia. E aí, porque veja, tem gente que veio para esse culto hoje que o recurso natural já acabou. O remédio já não está dando efeito. O tratamento já não está modificando nada. O salário não está dando para o fim do mês, pastor. Não tenho mais nada, pastor. Todos os recursos naturais estão acabando. O que eu faço? Vamos ver o que é feito aqui na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Pastor, quando eu estou numa situação onde os meus recursos naturais acabam, o que eu preciso fazer? Nós temos 2 exemplos aqui nesse texto. Porque quando acabou tudo, o rei Jorão, o que não é crente, o que não se relaciona com Deus, o texto vai nos dizer aqui, lá no versículo 10, ele diz assim, é para isso que Deus guiou todos nós, 3 reis, 3 exércitos, Deus nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos moabitas, versículo 10. Já no versículo 11, o rei Josafá, homem de Deus, que se relaciona com Deus, dá a sua opinião, ele fala assim, vem aqui, será que existe entre nós um profeta para que possamos consultar a Deus através dele? Olha a diferença. Jorão culpa a Deus, Josafá busca a Deus.
existem dois tipos de pessoas quando estão passando por dificuldades: aqueles que culpam Deus e aqueles que buscam a Deus. Pergunta da pessoa do teu lado: meu irmão, quando aperta o calo, quando falta, quando você não vê saída, você aponta o dedo na cara de Deus e reclama e culpa Ele, ou você busca Ele? Porque reclamar não te leva a lugar nenhum, mas quando você busca, só Deus pode tirar do meio do deserto, onde todos os recursos humanos e naturais se acabam, só Deus pode entrar com a providência sobrenatural. Então o que eu aprendo com isso? Nós temos que sair daqui com uma lição: não culpe Deus, busque a ajuda dEle. Simples assim. Está difícil? Busque a Deus. Está complicado? Busque a Deus. É isso mesmo. Pergunta da pessoa: tu culpa ou tu busca? Tu culpa ou tu busca? Está na hora da gente buscar mais a Deus, igreja. Está na hora da gente não ficar culpando a economia. A gente é assim: o problema disso é por causa de economia, é por causa de política. Não, é porque nós não estamos buscando a Deus. Quer vencer a guerra que você está enfrentando? Deus está falando: me busca, que eu tenho todos os recursos que você precisa. Josafá perguntou: tem homem de Deus aqui? Aí um conselheiro de Israel falou assim: tem um camarada chamado Eliseu, ele deitava água na mão de Elias. Olha que linda a descrição, a Nayane usa muito essa descrição, eu acho maravilhoso. Ele deitava água na mão de Elias. Leia o texto e o relacionamento de Elias e Eliseu, os dois profetas. Ele pega a porção dobrada. Em nenhum momento a Bíblia cita que Elias deita água na mão de Eliseu. Só cita que Eliseu deita água na mão de Elias. Elias não lava a mão de Eliseu, mas Eliseu serve e lava a mão de Elias. Em tempos que nós vivemos com tantos interesses, que a gente fala: eu só te faço esse favor se lá na frente tu me fizer outro, né? Eu te ajudo aqui porque lá na frente eu quero que tu me ajude. Então, ao fazer isso aqui para você, uma generosidade, uma ajuda para você, você está em dívida comigo, e um dia o boleto vai chegar, e você tem que fazer por mim um dia o que eu fiz por você. Acho bonito porque a gente às vezes tem isso, né? Em tempos que uma mão lava a outra, eu só faço por alguém se alguém fizer por mim. Eliseu aqui nos dá uma lição extraordinária sobre o que é honrar. Eu lavo a mão de Elias e ele não precisa lavar a minha mão. Eu sirvo a Elias e ele não precisa servir a mim. Mas deixa eu profetizar algo na tua vida. Quem deita água na mão de profeta, Deus manda água no deserto quando você estiver atravessando. A melhor coisa é a gente ter recompensa do céu. Se você está ajudando alguém, onde você estiver, querendo que essa pessoa te dê uma recompensa, uma ajuda no futuro, você não entendeu. Sirva. Deite água. Pela generosidade que Deus te fez uma pessoa generosa. Pastor, e se ninguém me recompensar e repagar a gentileza que eu fiz? Deus do céu está olhando. A vida inteira Eliseu deitou água na mão de Elias, mas quando ele estava no meio do deserto, Deus mandou uma enxurrada e encheu o vale de água. O que eu estou pregando para pessoas aqui é: se você um dia plantou, vai chegar a hora de você colher. Deus vai ver e viu você deitando água nas mãos dos outros, e quando for para colher, Ele vai te dar a tua colheita quando você estiver no seu pior deserto. E deixa eu adicionar mais para isso, porque Eliseu colheu muito mais do que ele plantou. Eu posso profetizar isso sobre a tua vida. Ele botou água na mão de alguém, mas quando ele precisou de água, Deus mandou água para salvar 3 nações, 3 reis e 3 exércitos. Na hora certa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai ver tudo que você viu no seu serviço, e a recompensa vai vir dele. A recompensa de Deus é muito maior do que o teu plantio. A colheita de Deus é muito maior do que o plantio. Se for de homens, se você indicou alguém, ele vai te indicar, ele vai fazer a mesma coisa. Então você planta, o que você colhe com Deus é diferente. Você planta uma lavagem de mão e ele te faz colher uma enxurrada que salva a sua vida e de toda uma nação. A água que você vai colher vai ser uma água muito maior do que aquela que você plantou. Tem alguém que pode receber essa palavra? Então, o rei Josafá é um homem de Deus. Ele ensina tanta coisa para a gente aqui. Ele fala assim: é homem de Deus mesmo? É. Aí o rei Josafá fala: ele tem a palavra de Deus, vamos lá ter com ele. Estou falando de 3 reis, gente. 3 reis não mandam chamar o profeta.
eles vão até o profeta. Em tempos de dificuldade, ouça isso. Pessoas irão buscar a igreja, os profetas e os líderes, os pastores, e não o contrário. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando isso aqui apodrecer, pessoas vão bater nessa porta e falando: nós precisamos de um conselho, nós precisamos de oração. Quando tudo estiver na escuridão, quando tudo estiver nas trevas, pode escrever o que eu estou falando. Grandes homens e mulheres de poder lá fora irão buscar profetas, homens e mulheres que têm na boca a palavra, o fogo e a brasa de Deus. E o que Deus colocou na tua boca vai salvar a tua cidade. O profeta não precisou buscar o rei entendeu o profeta e ele foi até ele. Você quer resposta? Deus coloca a resposta na boca de profeta. Eu creio que Deus coloca a resposta na boca de profeta. Está na dúvida, não sabe o que fazer, meu irmão? Nós temos uma igreja com pastores que pode te aconselhar. Deus quer participar das decisões que você está tomando. Pastor, como? Busque a igreja, busque a secretaria. Nós temos tantos pastores que podem lhe ajudar em todas as situações. Deus tem uma opinião sobre o que você está passando. Se rei teve o discernimento de entender isso, como é que você não tem? Eu vou entrar numa batalha. Vamos consultar um homem de Deus. Aleluia. Quando os reis chegam até Eliseu, isso aqui é interessante, esse texto. Eliseu reconhece Jorão. Você está conectando a história? Se você não conhece tanto a Bíblia, veja. Eliseu foi pupilo, aprendiz de um homem chamado Elias, que também era profeta. E Elias foi profeta durante o reinado do pai de Jorão, Acabe, e a mãe de Jorão, Jezabel. Essa dupla dinâmica de Batman e Robin aqui, pegaram Israel e tornou Israel totalmente idólatra. Na época que Elias era o profeta de Israel, teve um tempo que Elias chegou e falou assim: por causa da idolatria de vocês não vai chover, não vai cair um pingo. Aí depois ele faz um desafio com os profetas idólatras, todos são mortos, e Jezabel ameaça de morte o profeta Elias. Então você entende a tensão que existe entre a coroa e o profeta, entre o poder executivo e o poder espiritual. De vez em quando existe isso e é natural, não é de agora não. E aí Eliseu, como pupilo, lembra de todas as histórias, ou viveu algumas dessas histórias. Então quando chega o filho de Acabe com Jezabel diante dele para pedir ajuda, o texto fala aqui que Eliseu, eu entendo que ele reconheceu, porque a aspereza que o profeta Eliseu tratou um rei é muito diferente, é muito difícil. Eu nunca vi um profeta tratar um cara tão mal assim. Pastor, de vez em quando, pastor, tem uns crentes que são mal educados. É porque vocês não são sal da terra? Sim, mas a gente é sal grosso. Está aqui um sal grosso, irmão. Olha o que o texto fala, se você está com a Bíblia aberta, versículo 13, do capítulo 3, que nós estamos lendo. Mas Eliseu disse ao rei Jorão, o rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai lá no profeta do teu pai, vai lá nos profetas da tua mãe. Versículo 14: olha o que o profeta fala para o rei: se eu não respeitasse a presença de Josafá, homem de Deus, rei de Judá, eu nem te daria atenção e nem te contemplaria. O que ele estava falando aqui é: se Josafá, homem de Deus, não estivesse aqui, eu respeito tanto ele. Se ele não estivesse eu respeito a presença desse homem, porque se ele não estivesse aqui, eu nem olhava para a tua cara, eu nem abria a porta quando tocasse a campainha. Então ele fala: eu só estou atendendo a petição de vocês por causa deste homem de Deus chamado Josafá. Por causa de Josafá, 3 nações e 3 exércitos recebem livramento. Eu vou repetir isso aqui: Deus só precisa de um, tá? Para dar liberdade e libertação, para tirar do cativeiro de uma cidade, de um país inteiro. Deus não precisa de muito não, Deus precisa só de um. Ele fala com Noé. Deus, veja, a esposa de Noé não ouviu a voz de Deus, os filhos e filhas, noras e genros de Noé não ouviram a voz de Deus, mas porque um ouviu, todos foram salvos.
Quando Paulo e Silas estavam na prisão, chegada à meia-noite, estavam louvando, todas as portas das prisões são abertas. Quem estava guardando lá, o carcereiro, ele fica desesperado, e Paulo fala: calma, fica tranquilo, ninguém vai sair. Ele fala: o que eu preciso para receber salvação? Aí Paulo fala uma frase maravilhosa, ele fala: crê no Senhor e será salvo tu e... Só precisa de um para que toda a sua casa seja salva. Deus está sondando essa igreja hoje atrás de um Josafá, atrás de um Noé, atrás de um carcereiro que entenda: através de mim nações serão salvas, a minha família vai ser salva, meus filhos, meu esposo, minha esposa, meu tio, meu pai, minha mãe. Deus quer um que se levante e creia na salvação. Quem sabe é você, quem sabe Deus te colocou naquele lugar. Não é para você ter um salário melhor, e você tem que um salário não é bom, porque Deus não te colocou para ter melhor salário. Deus te colocou para salvar todas as pessoas que trabalham com você. Deus está te usando naquele local para você ser um Josafá onde você pisar. Cadê os Josafás daqui? Cadê as Josefinas daqui? Aleluia, cadê? Glória a Deus. Saia daqui entendendo isso. Deus só precisa de um. Com uma pessoa Deus resolve a parada. Com uma pessoa Deus dá a transformação. Deus manda um romper. Aí ele recebe os reis. E ele fala: por causa do respeito que eu tenho com ele, eu estou recebendo vocês. E aí depois que ele ouve a petição, ele faz algo extraordinário. Eu falei isso no culto da tarde. E eu louvo a Deus pela nossa orquestra, pelos nossos músicos. Porque ele fala assim: traz um tangedor. Tangedor é um músico, um arpista. Então quando ele ouve a petição, ele fala: traz alguém para louvar. E quando o tangedor entra e começa a tocar, o texto fala que a mão poderosa de Deus se apodera de Eliseu. Eu louvo a Deus por que, pastor, que a gente começa cantando e louvando? Porque a gente quer que a mão poderosa de Deus venha se manifestar aqui nesse local. A gente louva porque quando nós louvamos, nós atraímos a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Aí eu entro naquilo que eu falei no começo: calma aí, pastor, Deus é onipresente. Por que Ele habita no meio dos louvores se Ele já está aqui antes dos louvores? Sim, onipresença está aqui, Deus está aqui na casa. Mas manifestação da presença, manifestação de poder é diferente de onipresença. Você está na casa de Deus. Tem pessoas que estão na minha casa, que a gente recebe na nossa casa. Se eu estou no quarto, a pessoa está na sala, ela está na minha casa, está na minha presença, mas ela não se beneficia da manifestação da minha presença. Porque se a Nayane está no quarto e a pessoa está na sala, a Nayane é uma pessoa engraçada, a Nayane é uma pessoa motivadora. Mas se a Nayane não estiver na frente, no mesmo ambiente que eles estão, eles não recebem o benefício da manifestação da presença dela. Pastor, o que então as pessoas precisam fazer para receber a manifestação da presença da pastora Nayane? Chamar pelo nome. Está na sala? Nayane, Naná, pastora, Favelation, não sei como você chama. Aí ela vai ouvir e ela vai até você. Então quando ela chega e entra na sala, ela está manifestando a presença. Aí ela abre a boca, você sorri, você é motivado, você se alegra, por causa da manifestação da presença. Tem pessoas que estão na casa, mas ainda não chamaram o nome de Deus. Você quer que Deus se manifeste hoje de uma maneira poderosa, porque Ele estava ali com Elias, mas o texto fala que ele, quando começou a tocar e os louvores começaram a ser entoados, a mão de Deus de maneira poderosa se manifestou e tomou Elias. Você quer que Deus entre na frente da tua batalha? Não fica com a boca calada, começa a abrir a boca e gritar, e clamar, e orar, e pedir: Deus, eu estou aqui, te manifesta na minha vida. São conceitos que a gente às vezes ensina, mas é simples. Por exemplo, tem pessoas que falam assim para mim: pastor, estou passando uma dificuldade. Eu falei: querido, ora. Falei: pastor, mas Deus já sabe do meu problema, por que eu tenho que orar? Aí todo mundo conhece essa frase que eu sempre falo: você não ora para informar Deus, Deus já sabe mesmo, Ele é onisciente. Então por que eu oro, se Deus já sabe? Você não ora para informar Deus, você ora para envolver Deus. Aleluia. É por isso que nós nos reunimos aqui
no primeiro dia da semana, em pelo menos 3 cultos, para a gente iniciar a semana falando: Deus, vem aqui, te manifesta nesse lugar. Eu quero que tu manifeste a tua presença de poder, de cura, de glória, de restauração e de milagres. Tem alguém que precisa da manifestação do poder do Senhor? Quando nós chamamos, aquele que já está presente manifesta a sua presença de maneira poderosa. E Deus se apodera, e o profeta Eliseu fala: Deus me deu uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor, versículo 16: fazei neste vale covas, poços, porque assim diz o Senhor, vocês não vão sentir vento e nem vão ver chuva, todavia o vale se encherá de água, que vocês vão beber, e todo o gado e todos os animais. Deus manda eles cavarem poços, covas, buracos. Cavem quantos vocês conseguirem. No meio do deserto, pode abrir poço, porque vocês não vão sentir o vento e não vão ver a água, mas mesmo assim Deus vai encher todos os poços. Você não precisa sentir nem ver para Deus fazer o que só Deus sabe fazer. Quem já cavou poço aqui? Na roça tem muito isso, né? Um poço artesiano para você tirar água. Você pega aquela broca, você começa a fazer aquela escavação. Quando você perfura, minha pergunta para você: quando cava um poço, de onde vem a água? Vem de onde? Vem do subsolo, né? Vem lá de baixo. Aí fala assim: cava no meio do deserto. Mas eu acho bonito, por quê? Porque a água não vem de baixo. Entende? Não é o teu esforço que vai fazer a água aparecer. Cava, mas eu não estou vendo água. Não, porque a água não vem de baixo, não. A água vai vir de cima. A água não vai ser o resultado do teu trabalho, porque se fosse resultado do teu trabalho, você atribuiria ao seu empenho e esforço o resultado que você tem. Por isso que Deus não deixa a gente sentir o vento e nem ver a água. Às vezes Deus não permite a gente ter sinal, porque o sinal atrapalharia a nossa fé. Meu Deus, eu estou pregando isso aqui. Você sabe que o oposto da fé não é a incredulidade, o oposto da fé é a visão. Porque se aquele povo estivesse andando ao redor de Jericó, Deus mandou 7 dias, por 6 dias uma vez, no 7º 7 vezes. Se a cada volta descesse que nem Tetris, descesse um pouquinho daqueles tijolos, ele ia falar: olha, cada volta derruba um, então vamos dar uma volta mais rápido, vamos se esforçar mais, porque de acordo com o nosso esforço, a gente vai ter o resultado. Aí não estão tendo mais fé em Deus, estão tendo fé no próprio resultado e no próprio esforço. Quando a gente vê o resultado, a nossa fé sai de Deus para o nosso esforço. É por isso que Deus fala: vocês não vão ver nada, mas vai se encher. Vocês não vão sentir nada, mas vai acontecer. Eu estou pregando isso aqui para pessoas que já estão há muito tempo tentando, empreendendo, fazendo alguma coisa, e você não viu resultado nenhum. Aí Deus falando: eu não te mostro o resultado, quero ver o tamanho da tua fé em mim, porque se eu te mostrar, a tua fé vai para o resultado, vai para o teu esforço e não para mim. Continue cavando, mesmo se você não vê chuva e não sentir o vento. Continua cavando, continua cavando. E é difícil cavar poço. Ninguém gosta de cavar poço. Deixa eu trazer para o ministério pastoral. Ninguém gosta de cavar poço. O que é cavar poço no ministério pastoral? É iniciar projeto difícil. É começar do zero. A gente fala isso: vai lá cavar poço para abrir uma nova igreja, porque não tem membro nenhum, vai ter que fazer tudo do zero. É muito mais fácil a gente construir e edificar altar do que a gente cavar poço. Eu cheguei aqui, o pastor Felipe já tinha feito todo o trabalho, já tinha edificado o altar. Eu subi e dei continuidade. Eu não cavei poço, porque é muito mais fácil. A gente acelera, a gente faz coisas mais rápido. Quem sabe Deus me permitiu cavar alguns poços, mas entende, já existia um altar. Ninguém gosta de cavar poço, todo mundo gosta de construir o altar, porque quando você cava poço, você se afunda no buraco e ninguém te vê. Quando você constrói um altar, você está na visibilidade, na evidência, e todo mundo te vê. É muito mais gostoso subir aqui no púlpito, ter uma transmissão, você chega e pregar, do que você sair panfletando todo mundo, começando uma obra e fazer um culto com 2 pessoas, você, a sua esposa e seu filho. A sua esposa canta um hino da harpa e você vai para a bateria tocar. Já vivemos um pouco desse poço. Quando você cava poço, você entra num buraco e ninguém te vê. Quando você está no altar, você está num lugar privilegiado e todo mundo te vê. Mas deixa eu falar para você que quem realmente precisa te ver, não te vê na horizontal.
Aleluia. Se você está enfiado dentro do poço, Ele te olha do céu, Ele te olha de cima para baixo, e de cima para baixo não tem referência de altura, de hierarquia. Ele olha e Ele te vê. Continue cavando o poço, mesmo não tendo resultado, porque Deus deu uma palavra. Não vão ver, não vão sentir, mas o poço vai se encher de água. Deus vai mandar o resultado. Quem pode dar uma glória a Deus? Não tem nada, continua. Não vejo nada, continua. Sinais e progresso nos mantém motivados. E é bom quando Deus dá sinal. Eu prego aqui, Deus é um Deus de sinais, peça sinais. E pastor, quando Ele não me dá sinal, Ele já te deu uma palavra já? A palavra já é sinal. A palavra de Deus já é um sinal. Eu estou contigo. Pastor, Deus não me disse nada desde a última vez. Mas Ele falou o que da última vez? Ele está contigo. Ué, se Ele não disse mais nada, é porque Ele continua contigo, ué. Porque se Ele estivesse contigo, Ele ia falar, eu não estou mais contigo. Deus usa profeta aqui na Bíblia para chegar para alguns reis. O rei Acasias, o pai dele chegou, a mão de Deus não está mais sobre a tua cabeça. Ele chega diante de um rei Saul e fala, Deus não está, a presença do Espírito Santo não está mais sobre você. Então se Deus te falou que está contigo e não falou mais nada, pode ter certeza que Ele continua do teu lado. Já é um sinal. Porque veja, com Elias, ele até ajudou, porque Elias profetizou para Acabe e para Jezabel, por causa da idolatria, não vai mais chover. Entrou numa seca, estava todo mundo morrendo, não tinha água para nada. Aí Deus falou, está na hora de voltar a chuva. Ele faz todo aquele desafio com os profetas, e aí depois ele sobe para o monte, ele coloca a sua cabeça por entre as pernas, e ele fala para o seu moço, para o seu ajudante, sobe lá e me diz se está vindo chuva. Ele olha para baixo, ele não quer nem ver, mas ele manda o ajudante, vê se tem nuvem. Não tem. Segunda, não tem. 3, 4, 5, 6, na 7ª vez, o moço de Elias fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele tem um sinal visível. Aí ele vai para Elias, que está escondido com a cabeça entre as pernas, e fala, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias, cheio de fé, fala, então manda o rei Acabe descer, porque eu ouço um barulho e um som de uma abundante chuva. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus deu um sinal visível e um sinal audível. Só que com Eliseu, tem porção dobrada, tem mais fé então, né? Olha o que Eliseu fala, nós não vamos sentir vento e nós não vamos ver chuva. Que duro, hein? Com Elias, Deus mandou ainda um sinal visível e audível. E Eliseu está falando, Deus vai fazer milagre, e a gente não vai ver e não vai sentir. Meus irmãos, deixa eu ser profeta de Deus para a vida de vocês. Deus te deu uma palavra, você acredita e teve confirmação que foi dele. Nunca mais você ouviu, quem sabe você está se enquadrando nesse tipo de promessa. Você não vai ver, e não vai sentir, e não vai ouvir, até a concretização da promessa aparecer na sua vida. Creia nisso e continue cavando. Continue cavando. Cadê os tangedores dessa casa? Subam aqui, tangedores, por favor. Subam aqui, tangedores. Sobe aqui, coral, para a gente entrar no momento de Santa Ceia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Eu sinto Deus movendo, Deus respondendo. Deus está mandando água para poços aqui. Há quantos anos você está orando a Deus? 10, 20, 15, 30, 40 anos. Eu conheço pessoas aqui da nossa igreja que estão há 50 anos com o mesmo pedido de oração, falando, pastor, toda noite eu entrego para Deus isso e eu não vi ainda. Deus, baseado nessa palavra, Deus me provoca a falar para você, e você sabe quem você é. Vai acontecer. A chuva vai chegar. Deus não vai mandar sinal. Nessa situação, Ele só vai concretizar e ponto final. Aí, para a gente terminar e entrar no momento de Santa Ceia. Por que Deus não dá sinal e às vezes demora, pastor, para responder as coisas? Você vê hoje, Deus já está no seu amanhã. Então às vezes, a resposta que Deus está te dando hoje, não é só para responder o teu pedido de hoje, é o pedido que você vai fazer amanhã.
Deus está vendo a tua guerra lá na frente. E às vezes a resposta que Ele está dando hoje não é só para hoje, é para a guerra que você ainda nem viveu, é para a guerra que você ainda nem viu. E a gente vê isso, não tem aquele ditado, vamos matar 2 coelhos que fala? O pessoal da proteção dos animais, isso aqui é só a gente fala assim, matar 2 coelhos com uma cajadada só, não é isso? 2 gatos, 2 coelhos, atirei o pau no gato, é outra música, né? Deus às vezes faz assim com a resposta. Ele mata 2 coelhos com uma resposta só. Ele derruba 2 inimigos com uma resposta só. Ele acaba com 2 guerras com uma resposta só. Porque o texto no versículo 17 e 18 tem a fala de Elias para os reis. Não sentireis vento, não vereis chuva, todavia o vale se encherá de tanta água que beberei vós, vosso gado e vossos animais. Olha o versículo 18, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele está falando comigo. E isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Eles vão atrás de Elias por causa da água. De que adianta eu ir para uma guerra se está faltando água? Então o foco deles não é mais a guerra, é a subsistência própria, é a água. Eles trocam o foco da guerra pela água por causa das prioridades. Não tem como eu guerrear se eu estiver morto, então eu tenho que estar vivo primeiro. Mas para eu estar vivo, eu preciso de água. Eles vão até Elias para pedir água, mas a resposta de Deus através de Elias é: eu vou dar resposta, eu vou encher de água os poços, mas eu não vou parar por aí não. Eu sei porque vocês estão aqui. Eu vou entregar os seus inimigos em suas mãos, porque Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem gente que veio hoje à noite para pedir água, e Deus está me usando para responder, para falar: além da água que Ele vai te dar, Ele vai entregar o teu inimigo na tua mão. Você aqui veio para pedir uma cura, Deus vai te dar cura, mas Ele vai dar uma resposta de uma guerra maior do que essa. Tem gente que veio pedir por algo específico, e Deus não vai só resolver o algo específico, mas Ele vai pegar tudo que abrange o problema específico que você veio pedir nesta noite. E quando é que Deus dá a resposta? O texto fala: enquanto eles cavavam, adoravam, o tangedor tocava e eles entregavam ofertas. A tua dificuldade não pode parar a tua adoração, porque se para a tua adoração, para a atuação de Deus na tua vida. Tudo que o teu inimigo quer, veja, o inimigo, ele não quer tirar o teu dinheiro, tirar a tua saúde, tua sustentação, não. Ele quer tirar o louvor da tua boca. Quando ele vai para Jó, desculpa gente, eu estou pregando porque Deus está me enchendo do Espírito Santo. Me ajuda dando glória a Deus aqui atrás também. Mas lembra, Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Aí ele vai e tira a saúde do cara, tira os filhos do cara, as posses do cara, a fazenda do cara, tudo. Ficou a mulher dele, glória a Deus por isso, né? Que ficava reclamando dele. Aí a Bíblia fala que Satanás ataca Jó de novo. Calma aí. Tirou família, tirou saúde, tirou posse, tirou dinheiro, deixou doente. O que mais ele quer? Por que Satanás ataca de novo? Simples, porque da primeira vez que ele atacou, ele não conseguiu tirar de Jó o que ele realmente queria. Deus não quer tua posse, o teu dinheiro, tudo. Deus quer tirar a adoração da tua boca. Não deixa a adoração de Deus atirar a tua boca. Dificuldade não tira crente da igreja, traz crente para a igreja. Dificuldade não faz crente culpar Deus. Dificuldade faz crente buscar Deus, orar mais, ler mais, jejuar mais, se consagrar mais. Aí Deus dá a resposta. Deus enche, vem uma inundação, não é nem com chuva, é tipo um tsunami. Eles estão aqui, vem lá de Edom, uma enxurrada que enche tudo, louvado seja o nome do Deus. Enquanto eles adoram, oram e ofertam, eles estão no meio do culto. Quando a enxurrada de Deus invade, eu vou profetizar que Deus está mandando água enquanto você está nesse culto. Pessoas estão recebendo a resposta de anos enquanto estão nesse culto, a provisão enquanto estão nesse culto. Só que a provisão não é só para isso que você está pedindo, não. Olha só, inunda tudo. Aí os moabitas, ao ouvir que os 3 reinos se juntaram, reino do sul, reino do norte e Edom, vamos para lá, vamos por cima dos montes, das campinas, para ver o que está acontecendo lá no vale. Quando eles sobem com o exército para o local, eles olham, está no nascer do dia,
aquela deserto com areia vermelha, aquele sol vermelho bate, quando eles olham, parece ser sangue. Aí eles falam, morreram, olha o mar de sangue que está ali. Sabe por quê? Porque há tempos atrás, aconteceu isso com eles. Eles foram confundidos, se confundiram uns com os outros e mataram uns aos outros. E aí quando eles chegam, eles projetam em Israel uma característica e um comportamento deles. Eles fizeram a mesma coisa que nós fizemos na última guerra. Não vai nem a gente precisar lutar, porque eles mataram uns aos outros, destruíram uns aos outros. Olha só, está tudo vermelho, um mar de sangue. Aí quando eles descem, já sem postura, já sem a cadência, tem uma emboscada, e os 3 reinos vão e ferem Moabe, a ponto de uns serem mortos, outros saem fugindo. O rei de Moabe, ao sair, está pulando, diz lá, uma muralha, um muro, e quando ele está em cima do muro, ele pega o seu filho primogênito e o sacrifica e o mata, talvez para ninguém outro matar. Isso é tão sério, porque o primogênito de um rei é a sucessão do seu reinado. Quando ele morre, o filho que recebe, mas ele está em cima do muro e ele sacrifica o próprio filho. Cuidado, líder, pai, sai de cima do muro, porque se você fica acima do muro, as suas decisões vão sacrificar a próxima geração. Na tua casa, sai de cima do muro, pai. Deus tem uma palavra, Deus rege como você cuida do seu filho. Sai de cima do muro, porque se você fica em cima do muro, as suas atitudes vão fazer o seu filho morrer, não fisicamente. Ele pode fazer o que ele quer, está no tempo, tempos modernos, hoje em dia assim. Não é assim. Não, sai de cima desse muro ideológico, porque Deus te colocou como sacerdote e rei da tua casa. Sai de cima do muro, porque as suas decisões em cima do muro matam a próxima geração. E aqui eu termino. Dá vontade de pregar e ir embora. Pastor Márcio, subam aqui, senão eu não vou embora daqui não. Quem está recebendo essa palavra, escute. Sangue, não era sangue, era água. Então quando eles viram, falaram assim, mataram, morreram, pronto. Olha que a gente não vai precisar nem lutar. E eu acho isso lindo, porque no momento de Santa Ceia, aponta exatamente para isso. Quando Jesus sobe na cruz do Calvário e morre, na verdade não morre, entrega a sua vida, derrama o seu sangue. Satanás e os demônios olham e falam, está ali o sangue escorrendo, vencemos. E aí Deus do céu falou, está ali o sangue escorrendo, vencemos. Aquilo que o teu inimigo acha que foi a tua morte, Deus está olhando e está falando, essa é a tua vitória. Aleluia. Você está entendendo? Porque às vezes demora a resposta de Deus. Quando vier a resposta, aquele que quer te matar vai falar, pronto, isso é um sinal da morte. Deus está falando, não, isso é um sinal da vida. Porque quando penduraram o nosso Senhor Jesus Cristo, o texto fala, se eles soubessem quem Jesus era e qual era o propósito, nunca teriam pendurado Cristo naquela cruz. Porque quando eles penduraram na cruz, falaram, morte de Jesus. E quando Jesus foi pendurado, entregou sua vida, falou, está consumado. Eu não morro agora que começa a viver o meu propósito. Aquilo que acho que é o seu fim, é o começo do propósito de Deus na tua vida. A resposta de Deus vai ser assim. Ele não vai resolver só o que você está pedindo hoje, mas Ele vai dar solução para uma das maiores guerras que você vai enfrentar na sua vida. Quem é que pode dar um glória a Deus por isso?